Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Chá com Shakespeare. Pois bem, hoje a gente vai falar de uma peça que se chama Hamlet, que é a maior peça de Shakespeare, ao menos maior em volume. Muitos dizem que em qualidade também, mas isso é uma questão propriamente de gosto pessoal. Então vamos lá. Como a gente já vinha falando de tragédia, eu não lembro se eu cheguei a comentar um pouquinho do termo, do que é uma tragédia. Bem, a tragédia foi cunhada por Aristóteles. Então, Aristóteles vai dizer que um personagem principal ele tem uma falha trágica, ou seja, ele tem um problema moral. E qual vai ser o do nosso amigo aqui, nosso príncipe Hamlet? Hamlet é indeciso. Então esse vai ser o mote de Hamlet, o maior. E ele também vai ter que ir atrás de algumas questões pessoais para resolver os seus problemas. Só que essa indecisão de Hamlet vai gerar consequências, que é isso que Aristóteles vai falar. Uma determinada situação vai encadeando outras coisas também trágicas. Que lembra que a gente viu o Romeu e Julieta? Então, o Romeu ele é muito impulsivo. Já Hamlet ele já pensa demais para agir. E nos vídeos posteriores, quando a gente for falar de Otelo, a gente vai ver que a falha trágica de Otelo é a insegurança. Pois bem, então para falar um pouquinho, para a gente adentrar mais nessas questões, a gente tem que entender que as peças de Shakespeare ela tem certos arquétipos universais. E qual seria então esse arquétipo de Hamlet? Hamlet ele tem que reconquistar o trono que ele foi usurpado por direito, que seu pai acaba morrendo, então por consequência Hamlet seria o que assumiria o trono, mas isso não acontece. Então uma coisa está fora da ordem, algo não está direito, existe algo de podre no reino da Dinamarca. Então isso é um arquétipo, um dos na obra de Shakespeare, a reconquista do trono. E a gente, Shakespeare também nesse período, ele está usando das peças gregas e romanas. Então a gente encontra esse arquétipo também lá em Homero, na Odisseia, que lembram que o Ulisses, para quem teve contato com a obra, claro, Ulisses, depois de toda a sua Odisseia, quando ele volta para Ítaca, ele ainda tem que reconquistar o seu trono. Então, Shakespeare usa disso. Vale lembrar que Shakespeare não é um criador de enredo, gente. Ele é muito mais um adaptador de histórias do que propriamente um criador. Então tá. Como de praxe, é bom dar uma resumida na obra, embora essa em específico seja um tanto quanto desafiador, porque resumir Hamlet rapidamente é difícil. Mas vamos reforçar aquela ideia de que Shakespeare não trabalha com tensão narrativa, então também eu vou contar algumas coisas que vai acabar acontecendo aqui e não tem como não ser assim. Então, o nosso Hamlet, o príncipe, é filho de um rei que também se chama Hamlet. E esse rei, ele morre, ele é encontrado morto e ninguém sabe muito bem o porquê. Então Hamlet tem que descobrir o que aconteceu com o seu pai, o rei Hamlet. Então o pai acaba aparecendo para Hamlet para contar como se deu a sua morte, que o seu irmão Claudius acabou matando
Hamlet, a início, fica um pouco assim, desconfiado, acredita no fantasma do pai, mas fica um pouco ressabiado, porque a gente tem que entender que Hamlet é o primeiro personagem moderno. Então, a metafísica, essa questão é, de um outro mundo, de um além-mundo, não cola tanto para Hamlet. Hamlet precisa de um, de um fato concreto. Ele é um homem moderno, ele precisa de provas é, empíricas para acreditar naquilo que ele está vivendo, está vendo e tudo mais. Então a história vai se desenrolando, vão aparecer outros personagens principais, como Ofélia, que é a noiva de Hamlet, que é filha de Polônio, que é um bajulador da corte, que também é pai de Laertes. E alguns outros personagens um pouco mais secundários, que se dizem amigo de Hamlet, como Rosencrantz e Guildenstern, e o seu amigo mesmo, de fato, o Horácio. Então, Hamlet, para tentar provar que seu pai foi realmente morto pelo seu tio, Claudius, ele resolve montar uma peça, uma encenação de como a morte do pai aconteceu. E o que, que ele pensa? Ele pensa assim, ó, eu vou montar essa encenação e se meu tio realmente se espantar, ficar absurdado com o que está acontecendo ali, é porque ele tem culpa no cartório. E não dá outra. Hamlet encena isso e o Claudius cai e Hamlet tem a prova concreta. Mas ainda assim ele precisa de mais. Por quê? Porque ele é indeciso. Nessa hora ele já deveria ter feito o que tem que se fazer, matar o seu tio e reconquistar o trono, mas ele não faz, ele vai levando. Nesse vai levando, ele mata Polônio, e diz que o mata como um rato, que Polônio é um rato, e então com a morte de Polônio, a sua noiva Ofélia adoece, então morre Ofélia, então o irmão de Ofélia quer vingar a morte da irmã e do pai, e acaba montando um duelo. E como já Claudius quer também se livrar de Hamlet, ele resolve fazer esse complô com Laertes para matar Hamlet, mas acaba que não dá certo e Hamlet, a mãe também de Hamlet morre envenenada. Hamlet mata Laertes, mata Polônio, morre ao final, morre todo mundo. Ou seja, é uma tragédia completa. Mas o que, que a gente pode aprender tirar desse breve resumo? Diferente de outras peças, como o Édipo de Sófocles, Hamlet tem a escolha. Hamlet é um homem moderno, então ele pode escolher não fazer tudo o que fez, mas ele fez. Então aqui não vai dar tempo da gente trabalhar toda a obra. Então eu vou tentar encaminhar para a gente trabalhar algumas questões específicas dentro da obra Hamlet. Então uma das primeiras coisas que a gente vai ver na obra é lá no ato 2, cena 2, quando Hamlet diz que pode ser livre dentro de uma casca de nós e mesmo assim se sentir o rei do espaço infinito. Então o que, que ele está querendo dizer com isso? E como a gente entende isso hoje, sobretudo nesse tempo de pandemia? Então, por mais que eu esteja confinado, sozinho ou com poucas pessoas, eu ainda assim sou livre, porque o ser livre não é o ir e vir para Hamlet, e sim a consciência. Então, lembra lá da peça que Hamlet cria dentro da peça? Isso é uma questão muito importante, porque o que Shakespeare está querendo nos dizer com isso? Que a gente cria personagens, cria situações para conseguir viver nesse mundo tão absurdo tal como ele é. Ou seja, a gente monta os nossos personagens de acordo com as situações. Isso é um aprendizado muito grande que a gente vai encontrar em Hamlet. Então, por que ler Hamlet nesse momento, principalmente? Eu acredito que, assim como outros pilares
da cultura ocidental, como Dante e o próprio Cervantes, Hamlet é fundamental, principalmente para a gente começar a entender a questão da modernidade, do sujeito, do ser humano enquanto sujeito da sua própria história. Então acredito que seja muito difícil a gente entender a modernidade sem passar pelo menos uma vez pelo palco de Shakespeare e sem encontrar nesse palco de Shakespeare Hamlet. Então, no decorrer dos outros vídeos, que talvez eu faça mais um ou dois sobre Hamlet, a gente vai trabalhar algumas questões mais específicas, como a gente vai ver no monólogo Ser ou Não Ser, que muitos acreditam que é só de Shakespeare, mas não pertence só a Shakespeare, pertence também a Hamlet. Hamlet vai dizer: ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas de um destino feroz, ou pegar em armas contra o mar de angústias e combatendo-as dar-lhe fim? Morrer, dormir, nada mais. E com sono dizem extinguir as mil mazelas inerente à alma, e por aí vai. E nesse mesmo monólogo, nesse mesmo solilóquio, ele vai dizer: será mais nobre sofrer na alma essas pedradas e flechadas, ou pegar em armas contra um mar de angústias e combatendo-as dar-lhe fim? Então a gente vai ver, tentar entender o que Hamlet está querendo nos dizer com tudo isso. Então, o que seria esse ser ou não ser? O que seria esse medo da morte? Esse país de onde jamais voltou um viajante, que Shakespeare está querendo nos dizer na voz de Hamlet? Então, a gente vai tentar um pouquinho esmiuçar isso, tentar entender um pouquinho da perspectiva religiosa e propriamente de fé mesmo em Shakespeare. Por que a gente aguenta todos esses males da alma se muitos não acreditam em alguma coisa depois daqui, ou se acreditamos, ainda assim vale suportar tudo que suportamos? Então tem muitas reflexões dentro dessa obra que vale a pena a gente esmiuçar e tentar trazer para os nossos dias de hoje. Então acredito que seja isso. No próximo vídeo a gente tenta afunilar em alguma outra questão. Digam aí nos comentários se acharam pertinente ou se tem alguma ideia do que querem que seja dito da obra no próximo vídeo. E por hora é isso. Fiquem bem, até uma próxima e até mais.